Novembro de 2002, Carlos Silvino, ou Bibi, como era conhecido na Casa Pia, é detido em Lisboa. Nesta altura, os investigadores não têm noção da dimensão do escândalo. Quando o Bibi foi detido, nós não tínhamos a mínima noção do que isto pudesse vir a dar, até porque fomos confrontados com dificuldades a todos os níveis, com um silêncio completo e com uma teia de cumplicidades que a investigação começou a notar e que de maneira alguma nos fazia crer que isto tivesse a dimensão que veio a tomar. Uma teia de cumplicidades que começa a ser quebrada quando uma das principais testemunhas, um jovem na altura com 16 anos, procura os investigadores. É nesta altura que se ouvem os primeiros nomes de algumas das figuras públicas envolvidas. Ele disse que tinha sido abusado sexualmente por indivíduos que eram figuras públicas, que nos deixou a todos um bocado perplexos na altura. Como é que aquelas pessoas conhecidas do mundo tinham cometido aquelas atrocidades contra crianças e jovens? Quanto a Paulo Pedroso, as primeiras testemunhas referem-se a um político de óculos. Foi referido como sendo um político de óculos. Houve um que referiu que ele estava sentado nas primeiras filas da Assembleia da República, mas houve logo uma referência inicial, que essa é a salientar, que é aí que ele foi colocado no álbum após essa referência, que eu nem sabia, eu reconheço aqui, publicamente, que não sabia quem era o ministro da altura quando caiu a ponte dentro dos rios. E disseram-me então, não, o ministro era o Paulo Pedroso, que sucedeu ao Ferro Rodrigues no Ministério do Trabalho quando houve a queda da ponte entre os rios. Mas os miúdos sabiam essas ligações? Um deles sabia. E referiu isso claramente. Portanto, não estranhou ele saber tanto pormenor sobre Fiquei o Dr. Paulo? Fiquei perplexo quando ouvi o nome. Estranhar. A investigação não pode estranhar. Tem que apurar factos, foi o caso. Era ele. O Código diz quem cometer, portanto, ele estava nos quem, independentemente de ser figura pública, deputado ou não deputado. Estas são as fotografias do álbum utilizado durante a investigação do escândalo da Casa Pia. O álbum foi elaborado tendo em conta as personalidades que eram referidas personalidades da vida política, da vida do mundo do futebol, do mundo das artes. E, portanto, foi feita uma panóplia, tanto quanto possível, de pessoas diversas, incluindo aqueles que já eram denunciados e que eram suspeitos da prática dos abusos. E eram misturadas e eram colocados em várias páginas, e entre as quais colocávamos os suspeitos e colocávamos pessoas inócuas que nada tinham a ver, só que eram figuras públicas, figuras conhecidas. Um álbum polémico, várias vezes posto em causa, facto que acabou mesmo por devolver em outubro de 2003 a liberdade ao deputado Paulo Pedroso. Esta foi a fotografia referenciada com o número 8, utilizada pelos investigadores para ser identificada pelas vítimas. Uma foto a preto e branco, considerada de fraca qualidade pela juíza que acabou por não levar o deputado a julgamento. Também o Tribunal da Relação, a 9ª secção, acabou por não dar ao álbum qualquer valor de prova, ordenando a imediata libertação do arguido. Nós tivemos dificuldade na obtenção de uma fotografia que só a encontramos num jornal da Ação Socialista e que no site do Governo não aparecia, era a única fotografia que não aparecia, era do Dr. Paulo Pedroso, que só a encontramos num jornal a preto e branco da Ação Socialista. Foi essa que colocámos, não tínhamos outra. Era fácil, pedíamos aos jornalistas, todos nos davam. Mas ficava logo apontado a dedo na altura que fizemos. Então era pior a emenda com o soneto. Pela descrição, pusemos a fotografia que tínhamos. É aquela que todos identificaram e reconheceram. Os que foram por ele abusados, que disseram, reconheceram naquela fotografia. Tu identificaste Paulo Pedroso através de uma fotografia? Correto. Identificaste imediatamente? Hesitaste? Como é que foi? Não, identifiquei, aliás, todas as fotografias que me foram apresentadas, identifiquei todas as pessoas, sem qualquer dúvida.
Ricardo é uma das testemunhas mais importantes do processo, já que é considerado o braço direito de Bibi. Acusa Paulo Pedroso, Carlos Cruz, Ferreira Diniz, Manuela Brantes e Carlos Silvino de o terem abusado. Ricardo foi submetido 2 vezes a perícias sobre a personalidade. Concluiu sempre pela veracidade global do seu relato, que demonstrou coerência e consistência nas descrições. Na Casa Pia, há quem não se espante com a notícia que abalou o país. Não fiquei porque eu tinha ouvido de vários miúdos histórias muito detalhadas, percebe? Coisas que me provaram que quase com 60 anos, e tendo sido professora de educação sexual, portanto eu não sou uma menina de couro, eu não sabia o que era. Tive que ir à internet para perceber quais eram as especificidades de cada um. E quando isto me era contado por um jovem que, quando entrou para a Casa Pia, já o outro tinha saído há muito tempo e tinha ido viver para o estrangeiro e só voltou naquela altura. E em relação ao mesmo sujeito, me falava da mesma tara sexual. É um bocadinho difícil não acreditar. Algumas das testemunhas passaram mesmo a ter proteção policial. Houve quem chegasse a viver durante meses isolado de tudo e de todos, de forma a não influenciar em depoimentos. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque estive em vários sítios protegido, em vários sítios do país, tive segurança 24 horas por dia, onde estava privado da vida social, não podia sair sem o acompanhamento policial, não podia ir a um café sem os agentes. Foi uma prisão autêntica, na altura foi uma prisão autêntica mesmo. Ao mesmo tempo, todas as vítimas foram sujeitas a perícias médicas. Ficou provado que todos eles foram abusados ao longo de muitos e muitos anos. Um episódio que me marcou tremendamente. Um indivíduo que eu tínhamos a certeza que tinha sido abusado. E só levávamos a exame médico aqueles que nós tínhamos a certeza que eram abusados. Porque não íamos fazer uma violência, submeter uma criança a uma violência daquelas, que é uma violência também. E ele, quando foi submetido ao exame, que acusou nitidamente que tinha sido vítima de abusos sexuais, o que ele respondeu é que tinha sido no duche e tinha metido no ânus o chuveiro do duche. Vejam o sofrimento e o medo destas crianças para chegarem a um ponto de fazerem estes relatos, tendo sido abusados, o que é que eles sofriam e o tal medo, que vinha há pouco a falar, acho que isto transmite nitidamente que isto é por medo. E por vergonha também, mas muito por medo. Segue-se a prisão de Paulo Pedroso a 21 de maio de 2003. A primeira vez que eu ouvi falar do Dr. Paulo Pedroso foi muito no princípio, por um único aluno que me disse o nome dele e de outros. E devo dizer que não acreditei. Era um relato também detalhado? Era um relato muito detalhado e pouco elegante de descrever. Mas Catalina depressa deixa de acreditar no amigo Paulo Pedroso. 2 ou 3 semanas depois da detenção, o irmão dele, o Dr. João Pedroso, pediu-me para ter uma conversa comigo. A conversa teve lugar na minha casa. Eu queria, mais que tudo, que alguém me convencesse que não era verdade, que os miúdos estavam enganados. E disse ao Dr. João Pedroso que os miúdos me tinham relatado o mapa do corpo do irmão e que eu fiz sempre de advogado do diabo, tentei sempre desmontar o discurso dos miúdos. E dizia, opá, mas isso podes ter visto numa piscina ou numa praia.
Então, e os sinais que estão por baixo dos calções, diziam eles. E descreviam os sinais. E eu disse isto, naturalmente, na minha casa, ao Dr. João Pedroso. E ele respondeu-me: doutora, vivi no mesmo quarto com o meu irmão 20 anos. Garanto-lhe que o meu irmão não tem qualquer sinal significativo no corpo. E eu disse-lhe: olha, doutor, eu repeti ao Ministério Público o que os miúdos me disseram, mas eu nunca vi o seu irmão nu. Na segunda-feira, eu escreverei ao Ministério Público a relatar aquilo que o senhor me está a dizer. E o senhor pede uma junta médica para observar o seu irmão e constatar que os relatos dos miúdos não são verdadeiros. Eu escrevi a carta ao Ministério Público e tenho cópia. O Dr. Paulo Pedroso nunca pediu a junta médica. Aos investigadores eram feitos os mesmos relatos. Uma das testemunhas refere o mesmo sinal particular numa das nádegas de Paulo Pedroso. Na altura que nós começámos a falar dos arguidos, havia fatores que os distinguia, e foi nessa parte em que eu falei do Paulo Pedroso e de outros que tinham outro tipo de características diferentes que nos podia dar mais alguma credibilidade. Lembraste imediatamente do sinal, Lembrei. foi isso? Sim. Como uma característica Diferente e que não está visível a toda a gente. A mancha acastanhada com o diâmetro parecido com uma moeda de 2 cêntimos acaba, no entanto, por não ter a necessária confirmação médica. As perícias físicas feitas a Paulo Pedroso, ordenadas já depois da libertação do deputado, abrem a hipótese de Pedroso poder ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica para remoção ou disfarce de uma mancha. Naturalmente que há uma diferença de coloração em determinada região da pele, que foi naturalmente posta em evidência mediante raios ultravioletas, que acentuou essa pouco aparente diferença de coloração. Isso significa o quê? Isto pode significar muita coisa. Isto pode significar que houve um tecido cicatricial nessa região, provocado por quê? Provocado por uma infecção, por um furúnculo, por uma escrófula, por exemplo. Pode resultar também de uma incisão cirúrgica. Paulo Pedroso negou sempre ter realizado qualquer intervenção cirúrgica para remoção de sinais. Outubro de 2003, depois de ter estado preso durante 4 meses e meio, Paulo Pedroso é libertado por determinação do Tribunal da Relação de Lisboa. Lembro-me que estava protegido numa casa em Lisboa e a notícia foi-me dada pela doutora Catalina Fernandes. Foram momentos complicados porque tudo aquilo que nós tínhamos feito parecia que tinha ficado sem efeito. Parece que aquilo que nós falámos não serviu para nada. Foi difícil ver todos eles, mas mais chocante o Paulo Pedroso, sem dúvida. No Tribunal da Relação, o ambiente também não era pacífico. Em causa, o acórdão que libertou o deputado e que dividiu os juízes. 2 dos desembargadores, Carlos Almeida e Telo Lucas, da 9ª secção, arrasaram por completo a credibilidade das testemunhas, considerando mesmo frágeis e até mesmo inverosímeis os seus relatos. Um terceiro juiz, Moraes Rocha, que votou vencido, considerou por sua vez existirem provas suficientes contra o deputado socialista. Um segundo acórdão, conhecido no dia seguinte à libertação do deputado, mas feito por uma outra secção, a terceira, dá total cobertura à prisão preventiva de Paulo Pedroso. 3 desembargadores, por unanimidade, concluíram pela existência de indícios fortes, mas de nada valia o acórdão referido. Paulo Pedroso já estava em liberdade. Na Assembleia da República era assim recebido. Eu tinha miúdos na minha sala. Choravam, fincavam as mãos, as unhas que não têm porque as roem, e diziam: só mortos, só mortos, só mortos. O que é que sentiu naquela altura?
revolta, nojo. Isto é um processo que envolve muita gente poderosa a nível económico e social. Que essa gente consegue tudo. André é uma das testemunhas principais do processo. Diz ter sido abusado por Carlos Cruz, Ferreira Diniz e Carlos Silvino. À investigação e depois em tribunal, diz ter visto na casa de Alvas Paulo Pedroso, Ferreira Diniz, Hugo Marçal, Manuela Brantes, Jorge Rito e Gertrudes Nunes. André foi submetido 2 vezes a perícias sobre a personalidade. Concluiu sempre pela veracidade global do seu relato. Doutor, estes rapazes não mentiram em tribunal? Dos que eu conheço e do que eu conheço, estes rapazes não mentiram, nem em tribunal, nem na investigação. E eu tenho dito várias vezes, portanto, eu sou militante do Partido Socialista, embora um militante não muito ativo, e, portanto, conheci algumas das pessoas, portanto, referenciadas e, portanto, para mim não foi fácil, nem foi cómodo, portanto, ter-me visto confrontado com estes factos. Mas agora é assim, ao ter conhecido a generalidade dos jovens adultos referenciados como abusados, ao ter percebendo como é que a sua personalidade, a sua vida mental, portanto, se organizava. E eu consigo, profissionalmente, portanto, tirar ilações, portanto, tirar conclusões acerca da capacidade que aquela pessoa tem para falar a verdade ou para falar mentira. Dezembro de 2003. 10 arguidos são formalmente acusados. São eles Carlos Cruz, Hermano José, Paulo Pedroso, Carlos Silvino, Jorge Rito, Ferreira Diniz, Hugo Marçal, Manuela Brantes, Francisco Alves e Gertrudes Nunes. Desses, só 7 chegaram a julgamento. 5 meses depois de ser conhecida a acusação, a juíza Ana Teixeira e Silva deixa cair Francisco Alves, Hermano José e Paulo Pedroso. Do ponto de vista da investigação, havia alguma coisa que fizesse prever isso mesmo? Tanto que não foi previsível que ele foi acusado como foram os outros arguidos, porque os elementos, os indícios fortes que haviam para uns, existiam para outros. E mesmo as vítimas eram comuns e estavam nos mesmos locais. E os elementos indiciários que havia contra o Dr. Paulo Pedroso eram os que havia contra os outros arguidos, alguns dos outros arguidos. E, portanto, isso, em termos de investigação, a nós criou-nos alguma perplexidade. Ana Teixeira e Silva pôs em causa o reconhecimento de Paulo Pedroso, mostrando forte convicção de que as 4 testemunhas se tivessem enganado. Pedroso, que tinha sido acusado de 23 crimes de abuso sexual de menores, fica assim de fora do julgamento. Os que lá estão, em julgamento, são só a guarda avançada, porque o grosso da coluna está cá fora. Mas os miúdos falaram de muita gente. Muitas dessas pessoas acabaram por ver o seu nome envolvido no escândalo, sem, contudo, terem sido sequer acusadas. Os crimes de que poderiam ser suspeitos prescreveram e, por isso, acabaram arquivados. Foi o caso do ex-futebolista Chalana, de Carlos Mota, o antigo secretário de Carlos Cruz, que desapareceu misteriosamente, e dos políticos Ferro Rodrigues e Jaime Gama. Em que circunstâncias é que são mencionados na investigação os nomes de Ferro Rodrigues e Jaime Gama? Eles começam a ser referidos pelas gerações mais antigas, que os colocam, nomeadamente, na casa dos Eres, e onde foram referidas orgias com meninas e com meninos. Estes são indivíduos que hoje estão casados e têm uma estabilidade familiar e que não quiseram, de maneira nenhuma, vir aos autos formalmente, até porque já estava tudo fora de procedimento e já estavam, os factos estavam prescritos, e vieram estas gerações mais recentes, mas que também os factos já não estão em procedimento, portanto já tinham mais de 16 anos e 6 meses à data, também a colocar essas mesmas pessoas na casa dos Eres, na mesma casa, a referir as mesmas situações de abuso também. É nesta altura que a tese da cabala começa a ganhar força. A investigação é acusada de perseguir o Partido Socialista. A investigação, os investigadores também não acharam estranho
serem só pessoas do PS envolvidas? Pessoas do PS envolvidas não é bem assim. Quero corrigir aí uma situação. Em procedimento, a maior parte ou a generalidade das pessoas eram do PS. Em procedimento. Não quer isto dizer que aquilo que se constatou que seja de algum quadrante político em específico. Agora, havia de outros quadrantes, só que não em procedimento. Isto é importante que se diga, porque a investigação não perseguiu nenhum partido político, nem ninguém em especial. Posso jurar e garantir que a investigação apenas e só perseguiu quem fez o quê. A cabala não faz, portanto, qualquer sentido, na sua opinião? Mas as pessoas que falam dela sabem que não faz sentido. Estão a tirar poeira para os olhos da população. Porque então, agora que são poder há 3 anos, como é que não disseram ainda quem foi que urdiu a cabala? Por isso, garantem os investigadores, tantas outras pessoas acabaram por não ser acusadas. É o tal terremoto que sempre falou? É. A doutora Catalina está disposta algum dia a divulgar esses nomes? Eu já determinei a quem é que o meu espólio sobre a Casa Pia de Lisboa será entregue se eu for viva, quando ele puder ser tornado público, legalmente. Se eu já tiver morrido, o meu filho sabe a quem o deve entregar. Outro dos momentos polémicos do processo foram as escutas telefónicas efetuadas durante a investigação. Escutaram-se arguidos, suspeitos. Pelo meio são apanhados alguns dos políticos mais influentes do país. A investigação não fez escutas políticas, nem escutas partidárias, nem escutas a nenhum político, nem a nenhum órgão de soberania. Promoveu e foram autorizadas pelo juiz a arguidos no processo ou a suspeitos. Não só a arguidos ou a suspeitos ou a outros intervenientes. Mas fez também a Ferro Rodrigues, que é um político. Também fez, porque surgiu em algumas conversas a querer a falar sobre o processo, sobre coisas processuais e isso, de alguma maneira, era perturbador do inquérito. E, portanto, e daí a ver até que ponto é que ele estava tão bem, ainda por cima que ele tinha sido também referenciado. Conversas tidas e ouvidas ao mais alto nível. A investigação era atingida. Se as pessoas estão a falar do processo e pedem vir a falar com o procurador do processo, com o procurador-geral da República, com o ministro e com não sei quantos, isto pode não ser evidente que querem fazer alguma coisa, mas que é demonstrativo que há alguma pressão sobre essas pessoas ou alguma tentativa de pressão. Noutra frente estavam os psiquiatras e psicólogos que acompanharam as vítimas. Aos olhos de alguns, os sinais de pressão eram evidentes. Fui interdito de ser nomeado para lugares políticos, portanto, até há algum tempo. E isto foi-me dito publicamente por alguém que, entretanto, teve responsabilidades governamentais, portanto, que eu tinha traído os meus amigos do PS e depois vim a saber, de facto, que figurava numa lista de interditos para nomeações. Até as perícias à personalidade das vítimas tiveram que repetir a pedido dos arguidos, voltando a sujeitar-se às entrevistas clínicas do Instituto de Medicina Legal, desta vez coordenadas por outros peritos. Nenhuma das vítimas faltou. Os resultados concluíram mais uma vez pela veracidade global dos relatos dos jovens. Repetiste as perícias? Repeti. E voltava a repetir. Ia falar tudo de novo. Não tenho nada a temer. Momentos de um longo processo vivido muitas vezes de uma forma solitária. Vários deles chegaram a tentar o suicídio. E algumas de uma violência atroz. Uma das tentativas de suicídio foi de um miúdo que se atirou, estava a ver um filme com os colegas na sala de convívio, disse: parem aí o vídeo um bocadinho, eu vou à casa de banho.
e atirou-se da janela do segundo andar, decidido a morrer, porque cá embaixo era um tijoleira. Esse miúdo voltou a tentar suicídio, já depois tratado, curado, e espetou uma faca nele próprio, na frente dos outros todos. É difícil recomeçares? Uma vida. Tem momentos que sim, momentos que vou abaixo e depois demora a recuperar. Este é o processo mais longo da história da justiça portuguesa. Como eles eram muitos e só está lá um grupinho, alguém tem que pagar o silêncio dos que lá estão, não é? O que é que poderia ter sido feito que não foi feito? Foi uma das condicionantes que nós tivemos, foi o Carlos Silvino. Ele disse que é um homem corajoso, mas corajoso era se conseguisse enfrentar e dizer tudo aquilo que sabe. Acha que ficou muito por dizer, é isso? Que ele sabe muito mais do que aquilo que já confessou em tribunal? É a minha convicção absoluta. Isso talvez seja o estado em que ficaram os miúdos abusados. E é que ele é envergonhado pela situação, dizia que ia sair e que ia a qualquer lado levando uma pasta, que ia às aulas, e enfim, arranjava as desculpas mais farrapadas, para dentro de uma pasta levar as cuecas ou a roupa que estavam sujas, porque ele não conseguia fazer a retenção de fezes. E quando isso acontecia, metia dentro dessa pasta para ir deitar no contentor do lixo para omitir aquilo que estava a passar com ele. Paulo Pedroso pôs também uma ação contra o Estado português por prisão preventiva ilegal que veio a ganhar. O Estado foi condenado a pagar-lhe 100 mil euros por danos morais. Hoje, para mim, aconteceu uma só coisa. A justiça funcionou e podemos dizer aos nossos concidadãos que o povo tem razão quando diz a justiça pode tardar, mas não pode falhar. Na sentença pode, no entanto, ler-se que não está em causa saber se Paulo Pedroso foi efetivamente agente de algum dos crimes, nem se questiona se as vítimas foram efetivamente abusadas. A investigação foi perturbada por uma pressão enorme do poder político, junto da Polícia Judiciária, dos juízes, do Ministério Público. Está a falar numa interferência direta ou indireta? Claramente do Partido Socialista e da maçonaria, não tenho a mínima dúvida, da maçonaria portuguesa e da maçonaria internacional. Isso foi noticiado bastas vezes, logo em abril ou maio de 2013, ainda não era advogado no processo. Tentaram travar. O Partido Socialista na Assembleia da República modificou a legislação, fez tudo para proteger os seus homens. E a prova é esmagadora. Eu penso que Paulo Pedroso devia ter sido julgado. Aliás, concordo então com Catalina Pestana, que dizia que era a convicção dela de que Paulo Pedroso era também culpado neste processo. Eu concordo que ele devia ter sido julgado, até porque há uma coisa, eu descobri mais tarde, em 2008, que Paulo Pedroso, embora tenha dito sempre que só foi em 2002 à Casa Pia, disse-me a mim umas 5 ou 6 vezes num julgamento que tivemos, em que ele tinha um processo contra um outro cliente meu, e nós descobrimos que ele, em 1990 e 91, fez entrevistas na Casa Pia a jovens, mais de 750, entrevistou mais de 735 crianças de 3 colégios. Isso está publicado na revista o Casa Pia. Bom, mas isso não consubstancia necessariamente a prática de um crime. Não, mas o que acontece é o seguinte, Paulo Pedroso, se não tivesse culpa nenhuma, não tinha dito que nunca lá esteve. Esse trabalho assinado por ele e por mais 2 pessoas foi sempre escondido. E depois isso coincide com o período em que os miúdos dizem que foram abusados na Casa dos Erros. As coisas começam a bater todas certas. Estamos a falar Portanto, haveria indícios, no seu entender, para que Paulo Pedroso tivesse sido, pelo menos, tivesse sido acusado de alguns crimes? Ele foi acusado. Devia ter ido a julgamento da minha ordem. E mais, penso que Ferro Rodrigues e Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República, não deviam ter admitido ou permitido, ou deviam ter exigido ser julgados, porque só a prescrição dos factos que lhe foram imputados a eles é que permitiu que não fossem. Portanto, altas esferas do Estado... O senhor acha que o Dr. Ferro Rodrigues e o Dr. Jaime Gama deveriam ter sido julgados nestes processos? Penso que sim, porque penso que sim, a prova que está no processo. O que os jovens disseram no processo em relação a Carlos Cruz, a Carlos Silvino,
a Paulo Pedroso também disseram em relação a Ferro Rodrigues e a Jaime Gama. Isso está fora de questão, está lá. Então porquê é que não foram os julgamentos? Em relação aos dois, quer Jaime Gama, quer Ferro Rodrigues, porque prescreveram os factos. O procedimento criminal estava prescrito. Só por isso, mais nada. Isso está no processo. E depois quem lê as escutas telefónicas começa a perceber como é que isto tudo funciona. E cotejando nessa matéria, com o facto de se saber que Paulo Pedroso esteve na Casa Pia durante meses a inquirir, a contactar miúdos, meses nos colégios, no mesmo período temporal, doutor, mas as coisas começam a bater certas. Deixe-me perguntar-lhe para que fique bem claro. O Sr. Doutor fala nos nomes de Paulo Pedroso, Jaime Gama e Ferro Rodrigues. Havia acusações concretas contra estes três nomes neste concretas, processo? Mas concretas, mais concretas. Aquilo que me disse é que não puderam ser julgadas porque eram crimes que tinham prescrito. Prescrição, mas nada. Nomes concretos, datas, locais, tudo, concretos. Falou também numa alteração da lei. O Partido Socialista alterou a lei, é isso que está a dizer, para que... Toda a gente sabe isso, não é? Para que estes nomes ilustres socialistas não tivessem que ir a tribunal? Não, alterou a lei para favorecer estes arguidos que ontem foram condenados. Menos o meu cliente, alterou a lei. Primeiro colocaram a questão de ser permitido como jurídico quando, mesmo que ocorra a violação de bens estritamente pessoais, neste caso concreto as violações, os abusos sexuais, tudo isso. A lei, entretanto, já foi alterada ontem mesmo, foi reintroduzida à primeira forma. A questão da proibição de revelar as escutas telefónicas, questões concretas de nulidades que foram impostas no Código de Processo Penal, tudo isto foi feito pelo Partido Socialista por causa deste processo. Toda a gente sabe isso, não é? E é preciso ter coragem de o dizer. Este processo, como tinha figuras de proa, umas estão sentadas na sala de audiências. O grosso da coluna está cá fora. Mas como estes arguidos tinham estatuto social completamente diferente do dos outros, este processo tinha forçosamente que se prolongar. Este país tem que crescer para não ter definitivamente medo de julgar os poderosos. O poder político condicionou de início e é óbvio que as repercussões se vão fazer sentir ao longo de todo o processo, não interferindo diretamente na magistratura, mas criando condições para que o processo se arraste, para que o poder económico com grandes advogados consiga advogados bem pagos a peso de ouro. Os números falam por si. Entre a fase de inquérito e o julgamento foram apresentados 155 incidentes de recurso. Tudo valeu para arrastar o processo. Como se deve lembrar, as vítimas podiam ter prestado declarações para memória futura. E foi num dia que eu nunca esquecerei, em que esses senhores advogados desciam a rua rindo indecentemente depois de terem posto um incidente que impediu que uma das vítimas, que já estava na sala de audiências, fosse ouvida. Submeter as vítimas uma dupla vez a exame, acho que é das coisas mais atrozes que há e daquilo que nós, em termos de justiça, nos devíamos envergonhar que isto tenha acontecido. Ao longo destes 5 anos, o que é que foi mais difícil para ti veres e assistires ao longo do processo? Um deles, sem dúvida, foi a libertação dos arguidos. Primeiro a prisão, não acreditei, como é lógico, não é? E depois a libertação. Isso foi, acho que foi dos piores dias na vida do processo da Casa Pia que eu tive. Houve alturas em que pensaste em desistir? Se lhe dissesse que não, estava a mentir. Sei que 5 anos é metade da vida de uma criança de 10. E sei que havia crianças de 11 anos que foram abusadas neste processo.
ao longo destes 5 anos, ouvi pessoas a comentar sobre o processo da Casa Pia, em que diziam que os miúdos da Casa Pia só foram lá porque quiseram. Acho que foi das piores coisas que eu ouvi nestes 5 anos. Sinceramente, acho que uma criança com 3 ou 4 ou 5 anos de idade, se lhe apontarem uma pistola à cabeça, não sabe o que é que está a fazer. Todos, sem exceção, querem um fim. Sentes que valeu a pena? Há alturas que sim, há alturas que não. Senti-me impotente perante as forças económicas e políticas. Senti-me completamente impotente. Foi também por tudo isso que se afastou da Polícia Judiciária? Também contribuiu por eu sair antecipadamente da Polícia Judiciária. Este processo só está neste estado, não é por culpa do coletivo que está a julgar os arguidos. É por culpa de gente que tudo fez para dar cabo deste processo e da credibilidade da investigação. Pode apontar exemplos? Claro, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, o Dr. Mário Soares, numa fase em que este processo estava em sede de inquérito, veio declarar publicamente, esquecendo as responsabilidades que já teve, que não havia nada que, por exemplo, implicasse o Dr. Paulo Pedroso. E, a partir daí, fez um conjunto de declarações, ele, o Dr. José Miguel Júdice, Manuel Alegre, o atual Ministro da Defesa, o anterior Ministro da Saúde. Repara, e as escutas demonstraram isso, quer dizer, tudo foi feito para descredibilizar completamente a investigação e depois olhamos para as pessoas que foram afastadas. Repare, a brigada que na PJ investigou e de forma brilhante este processo foi completamente desmembrada. O juiz Rui Teixeira tem sido perseguido. A doutora Catalina Pestana foi afastada da Casa Pia de Lisboa, depois de um processo em que tinha ganho aquilo que era mais difícil, a confiança das crianças. E todos nós a vemos hoje como uma mãe... Isso traduz-se, isso que está a dizer, traduz-se numa desconfiança absoluta sobre a justiça portuguesa. O problema da justiça portuguesa é o problema da sociedade portuguesa em geral, ou seja, Portugal está transformado num ludaçal, não tenho qualquer dúvida quanto a isso, e desde o início eu tenho visto as gravações que aqui, das minhas participações aqui, que eu disse, Portugal é dominado em vários setores por interesses diversos. Quer dizer, é uma verdadeira máfia. Era necessário uma operação mãos limpas para resolver este problema. Ainda acredita na justiça, neste caso? Sabe que essa pergunta é uma pergunta, peço desculpa por dizer isto, a resposta seria retórica, quer dizer, posso acreditar na decisão de um tribunal, mas acreditar na justiça, a justiça está completamente politizada. Ainda ontem era noticiado o facto de, para o Conselho Superior de Magistratura, o mesmo Conselho Superior de Magistratura que agora puniu o Dr. Rui Teixeira, os dois maiores partidos entenderam-se para nomear nomes. E, portanto, quer dizer, desta forma, com a justiça politizada, ora se é juiz, ora se é ministro, e depois se volta a secretário de Estado, ora se está na Liga de Futebol e depois se vai para o Governo, acabou a separação de poderes em Portugal. Mas o que está a dizer é que este é também um julgamento político? Eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, desde logo, porque há ali muitas cadeiras que deviam estar preenchidas no Tribunal e que não estão. E só não estão, não tenho qualquer dúvida quanto a isso, porque o poder político desenvolveu a sua interferência atempada. Falou em culpas, enfim, de várias personalidades. O que lhe pergunto é, e a acusação tem também algumas culpas neste arrastar do processo? E vale a pena recordar que o Ministério Público avançou com factos novos na fase final do processo, depois de 450 sessões de audiência. Não foram factos novos, eu peço desculpa. Novos elementos que trouxe ao processo. Eu estive a assistir... Isso não descredibiliza o processo? Não. Sabe que o grande problema é que até ao processo Casa Pia, uma pessoa que fosse violada, e muito mais uma criança, não tinha a obrigação de saber se foi às 15h15, se foi às 18, se foi no dia 9 ou se foi no dia 10, porque isso são elementos que toda a jurisprudência considerou sempre não serem elementos fundamentais. A partir do processo Casa Pia, os miúdos têm que saber não só se, ao serem violados, o arguido tinha ou não tinha um aparelho nos dentes, se o arguido possuía o carro A ou o carro X, se foi no dia 8 ou se foi no dia 9, independentemente desses factos terem acontecido há 3 anos. Mas uma investigação tão bem feita, pelo que dizem os investigadores, tão apurada, não era suposto, na fase de julgamento, esses pormenores, pelo que diz, são pormenores, estarem absolutamente esclarecidos? É que não é possível, neste tipo de crimes, em lado nenhum do mundo, saber com precisão quando é que o crime ocorre. Quer dizer, uma criança não está a olhar para o relógio para saber se foi violada às 15h15. Se a um jovem, como falei com tantos, o procedimento era sempre o mesmo. Se é levado a uma casa, se nessa casa lhe é dada cocaína, ou se lhe é dado haxixe, ou se lhe é dado outro produto, ou se lhe é dado álcool, e depois é violado, e veio violado por diversas pessoas, ao fim de um certo tempo a pessoa sabe lá se esteve com o fulano A
no sítio tal ou no sítio tal. Aliás, temos um caso desses em que um arguido sai deste processo apenas por uma data. É uma semana. Quer dizer, o miúdo diz uma coisa, saiu de uma festa da Casa Pia, de facto não foi a festa no colégio que ele pensava, era noutro sítio, houve ali uma troca de datas e o arguido pode... Mas o que é que... São decisões que naturalmente vão fazer arrastar ainda mais este processo. Não, porque agora, evidentemente, o Tribunal teve que dar aos arguidos possibilidade de se defender, independentemente do facto, eu acho isto muito engraçado, de há um ano, o Ministério Público, quando foram feitas as alegações, o Ministério Público ter dito facto por facto, o que é que promovia alterar. E são alterações não substanciais. Não é dizer, como já ouvi dizer, afinal agora a violação não foi no Porto, foi em Paris. Não. Foi dizer, sim senhor, então nós admitimos, o senhor está a dizer que não esteve no dia tal em Elvas, por exemplo. Então não foi no dia tal, foi no dia anterior, até ao dia a seguir. Sabe porquê? Porque se o senhor, e isto de facto é muito engraçado este país, se o senhor quiser um bilhete de avião atestando que esteve na Austrália há 15 dias, eu consigo arranjar-lhe. E nós temos neste momento uma coisa curiosíssima. Temos em tribunal a palavra de uma criança, de uma vítima, que foi ao Instituto de Medicina Legal contra recibos de portagem. Tenho naturalmente de lhe perguntar isto. Está a insinuar que há provas forjadas neste processo? Eu não estou a insinuar isso. Estou-lhe a dizer que entendo perfeitamente o alargamento do período temporal, porque, por um lado, é difícil precisar. Porque as vítimas podem entender que estiveram lá numa quinta-feira e afinal era uma sexta. E isto não adultera em nada a acusação. Pretende-se apenas precisar. Porquê? Porque se eu digo que foi no dia 15 e me aparece uma via verde dizendo que no dia 15 eu estava em Coimbra, mas afinal eu até sei que aquele carro não era apenas utilizado pelo arguido, mas por familiares do arguido. É necessário aprofundar a investigação. Evidentemente. Pergunto-lhe para concluir, pelo que sabe, a normalidade está restabelecida na Casa Pia? Olha, eu neste momento, e desde que a doutora Catalina Pestana foi afastada pelo Sr. José Sócrates da Casa Pia de Lisboa, esta provedoria considera-me persona não grata na Casa Pia. Não tenho possibilidade de falar. O que vou falando é com os funcionários e, de facto, pelo menos ao nível do Colégio Pinamanique, há uma coisa que está subvertida. Note-lhe alguma amargura quando fala do afastamento da doutora Catalina Pestana por parte do Primeiro-Ministro? Exatamente. Para usar palavras suas. Não. Foi completamente afastada e digo sinceramente... Pelo Primeiro-Ministro? Sim. Enfim, formalmente, repare, o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu uma coisa muito interessante. Conseguiu nomear para o Ministério que tutela a Casa Pia o homem que, no tempo em que o Partido Socialista estava na oposição, mais falou sobre o Paulo Pedroso e sobre a história da Cabala. Foi esse homem que foi tutelar a Casa Pia. E, portanto, esse homem, desde o início, que se chama Vieira da Silva, esse homem, desde o início, que viu com maus olhos a permanência na Casa Pia da doutora Catalina Pestana. A doutora Catalina Pestana foi a melhor coisa que aconteceu à Casa Pia, pode-se dizer mesmo desde 1780, que foi a data da criação da Casa Pia de Lisboa. E isso basta falar com os casapianos, com os miúdos que ainda hoje sobrevivem em virtude do seu trabalho e da sua dedicação sem limites. Não é? Ao fim de 2.125 dias, chegou o dia. O Tribunal condena o arguido 18 anos de prisão. Já interpusemos recurso, iremos fundamentar porque entendemos que a pena é demasiado elevada. O Tribunal condena na pena única de 7 anos de prisão. Assisti como personagem vítima a uma monstruosidade jurídica. Manuel Sebrantes na pena de 5 anos e 9 meses de prisão. Eu quero que as pessoas que me fizeram mal sejam castigadas. E a regra muda. A partir de hoje mudou. O Soutor acabou de ser condenado por ter feito mal a alguém, Soutor. Do tribunal. A partir de hoje eu sinto-me liberto do tribunal. Não tenho mais que respeitar nenhuma regra do tribunal. O que quer dizer com isso? O que a senhora quiser entender. Hugo Santos Marçal, 6 anos e 2 meses de prisão. Pelos vistos agora já não abuso de ninguém. Agora sou porteiro, abro as portas às pessoas. Designadamente ao Sr. Carlos Cruz, que eu nunca vi. A não ser depois do início deste processo. Via na televisão. Pena única de 7 anos de prisão. Em Portugal e neste Estado de Direito é possível alguém ser condenado por uma coisa que não teve qualquer oportunidade de se defender. Jorge Leitão Ride, 6 anos e 8 meses de prisão. Hoje foi um dia histórico para Portugal, para este país e para a justiça. Um grande obrigado ao meu herói, que é o Dr. Mestre Emérito, que andou 3 décadas a lutar sozinho, completamente sozinho. Apesar de tardia, se fez justiça. Durante muito tempo, de noite, pensava, e se eu estou enganada?
E depois pensava, mas se eu não acreditar nestes miúdos, quem é que acredita? A luta de uns para o conforto de outros. É um virar de uma página e finalmente alguém nos deu razão e alguém disse que durante estes anos todos não tivemos a mentir. A mentira tem perna curta, a verdade, aquela que ficará sempre por contar, é um lugar estranho. Foi sempre minha convicção que o Dr. Paulo Pedroso não era inocente. Continuo a ter essa convicção. Convicções, emoções, tanta alma num dia em que a história vai recordar como o dia 3 de setembro de 2010. Só pode haver condenações. Estamos a falar de crianças que são abusadas. Estamos a falar de apenas algumas crianças, porque as outras, as largas centenas que durante mais de 30 anos foram abusadas na Casa Pia, dessas nem se fala nada, andam por aí, peço desculpa, com stress pós-traumático e completamente abandonadas. Os recursos aos tribunais superiores não analisam matéria de facto, analisam matéria de direito. Não envolvem testemunhas, nem depoimentos, nem exames periciais, nem revitimização, seja de quem for. É uma questão de outros juristas que vão encontrar uma vírgula trocada ou um parágrafo que não está exatamente de acordo com aquilo que está estabelecido. Tenho todo o respeito pelos tribunais superiores, mas assisti neste processo com a diferença de um dia o Tribunal da Relação de Lisboa emitir 2 acórdãos em sentido absolutamente contrário em relação à mesma realidade. Portanto, ainda não está fechado o processo, doutor? Estou a falar do processo do Dr. Paulo Pedroso. Foi condenado por 126 crimes, entre abuso sexual de crianças e violação agravada. Mas o arguido condenado à pena mais pesada no processo Casa Pia e que o tribunal considerou revelar características de um predador sexual foi, ao longo de 25 anos, um funcionário exemplar. É o que mostram os registros internos da Casa Pia, em que, à exceção dos primeiros anos, Carlos Silvino teve sempre classificações de muito bom, incluindo a última, em 2002, meses antes do escândalo rebentar. O tribunal considerou que Carlos Silvino era promovido, avaliado com mérito e aumentado, por isso nunca alterou nem precisou de alterar a sua atitude. Isto, apesar dos sinais de alerta se terem sempre acumulado. O primeiro processo disciplinar por abusos sexuais remonta a 1980, mas veio a ser arquivado. Depois de vários outros processos, em 1989, acaba temporariamente demitido depois da queixa da mãe de um aluno. Mas Carlos Silvino viria a ser reintegrado na Casa Pia por ordem do Supremo Tribunal Administrativo e, em 1991, recebe mesmo um louvor publicado em Diário da República pelo labor e dedicação empenhados nas tarefas de colónias de férias. O Tribunal considerou que nem o provedor da Casa Pia, nem os adjuntos ou professores e diretores dos colégios levaram a sério o risco que Carlos Silvino representava para os educandos. O ex-motorista só foi demitido compulsivamente em setembro de 2002, depois da denúncia que veio a dar origem ao atual processo judicial. O terremoto foi em 2002. Ficaram de pé as paredes, mas muitas eram de vidro e também quebraram. Enterrar o passado, em definitivo, tem sido obra de reconstrução pós-terremoto, que teve início com Catalina Pestana, nomeada por Bagão Félix em 2003. Ela que foi a última provedora da Casa Pia. É que o cargo de provedor também mudou de nome quando o governo mudou e passou para mãos socialistas. Catalina sai, Vieira da Silva não a reconduziu e dá a Joaquina Madeira o título de presidente do Conselho Diretivo. Mas na mudança fica o PIPAS, Projeto Integrado de Prevenção do Abuso Sexual. Um projeto que tem muito da mão da ex-provedora e que hoje faz escola na prevenção da pedofilia. 8 anos depois, a Casa Pia não é nem podia ser a mesma, mas ainda assim há quem lhe aponte o dedo. É que com tanta mudança, receia-se que a Casa Pia, hoje Instituto Público, seja reduzida a cinzas ou que tenha morte pré-anunciada. O ser aluno da Casa Pia era sinónimo de seriedade.
tudo isso foi sendo destruído. E sabe, é um sentimento tão grande que há de restar para o resto da vida. É como se, de facto, a Casa Pia, a instituição, fosse a minha mãe. A vida revelou-se então madrasta e na Casa Pia foram poucas as pedras que se mantiveram intactas. É que na Casa Pia tudo mudou, até o espírito. O conceito de Casa Pia acabou, foi destruído. Quer dizer, quando hoje a gente olha para o interior da Casa Pia e vê guerras de gangues dentro da instituição, isto no meu tempo era absolutamente impossível. E repare, no meu tempo só de Pinamani, que é o maior colégio da instituição, éramos 800 alunos internos. Pretos, brancos, timorenses, quer dizer, de todo o lado. Não havia nada disso. A Casa Pia hoje parece-me que tem uma capacidade de resposta em todos os domínios bastante reduzida. Mas na Casa Pia não mudou só a simbologia. O sismo também se fez sentir no ensino. Hoje a instituição tem menos alunos e as mudanças notam-se ainda na forma de acolhimento. A nível das estruturas de acolhimento foram redimensionadas, quer dizer, reduzidas na sua capacidade de acolhimento. Os paradigmas mudaram. O internato neste momento já não é um modelo. O modelo agora é acolher em ambientes próximos da família, integrados na comunidade. A dispersão de alunos, e alguns deles bem pequenos, e com problemas familiares seríssimos e com histórias de vida dramáticas, por lares residenciais. Eu acho que isto vai abrir aos pedófilos mais locais onde podem atacar. A opção que houve de se abdicar do despacho normativo que regulamentava os cursos técnico-profissionais da Casa Pia e adoptarmos o modelo do Ministério da Educação, a credibilidade de que os cursos da Casa Pia desfrutam é muito reduzida. Eu ainda sou do tempo em que ser-se aluno da Casa Pia era já uma carta de recomendação para qualquer emprego. Catalina Pestana, ex-provedora da Casa Pia, conhece melhor que ninguém estes jovens. Alguns, poucos, 6, 7, amadureceram, não esqueceram, integraram, ultrapassaram. E esses são os que tinham, apesar de tudo, um resíduo familiar. Depois há aqueles que estavam muito perturbados porque os abusadores ou os angariadores, não sei, os convenceram de que eles eram homossexuais. E quando descobriram que não eram homossexuais, tiveram um rompante, uma explosão de vida sexual, heterossexual, excessiva, não controlada, não segura, não coisa nenhuma, que em alguns casos não terá produzido nada de muito grave. Estão 2 bebés para nascer no mês que vem e há mais 2 para nascer uns meses depois, no princípio do ano. E desejam ser bons pais. Depois há um conjunto largo que não vai poder viver sem apoio autêntico a nível psiquiátrico e social, que tem períodos como um planalto em que tudo parece mais ou menos equilibrar-se, mas de um momento para o outro cai a pique e depois retomar a vida já é muito difícil outra vez, é quase começar da estaca zero. O Estado português tem que saber que as situações excepcionais se tratam de forma excepcional. Claro que o Estado pagou as indemnizações, mas não pode, com isso, dizer lavo daqui as minhas mãos. Essa forma
de atuação do Estado foi o suficiente para eles reencaminharem a vida. Há outros cuja perturbação é tão profunda que eles não precisam de dinheiro. O dinheiro até pode ter sido mau na vida deles. Será que, sabendo o que sabem hoje, as testemunhas teriam contado o que viveram? Mas outros dizem, eu quero casar-me, ter filhos e este malvado processo nunca mais acaba. E não conseguem arrumar na cabeça deles, porque todos os dias aquilo que para nós já passa como indiferença, porque entretanto houve outras notícias de choque, para eles mexe, e mexe lá no fundo, onde dói muito. E alguns dos mais lúcidos e dos mais críticos dizem: se eu soubesse que ia ser assim, nunca teria falado. Alguma vez chorou neste processo? Algumas. Não se faz aquilo às crianças. Deixem-nos viver. Não lhes façam isso.